Pois, eu sei que este podcast foi feito para divertir a Alexandra. Sim, exatamente. E dito isso, sentes alguma pressão, Cláudia? Não, estou a contar contigo. Sem ponta por onde se pega, 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 não tenho ponta por onde se pega. Mas bem-vinda, Cláudia. Obrigada. És a nossa primeira convidada da segunda temporada. Nesta temporada até vamos começar a contar como deve ser os números dos episódios. Não vão de trás para a frente. Exato. Exatamente. Que eu acho que imagino que deva ter existido muitas pessoas que se confundiram com aquilo. Não acharam. Eu confundi-me. Eu próprio, quando chega a meio, tu tens o episódio 6 que é o menos 5. Isto para mim faz-me imensa confusão. Pois é. Mas bem-vinda. Obrigado Obrigada. por teres aceito o nosso convite e o cachê minúsculo que damos. Que é Um chá, chá é e chá e bolachas. bélias. Diz-me uma coisa, tu ouviste os outros podcasts? Os Ouvi. outros episódios? Ouvi. Sabes ao que vens? Sim. Quer dizer, eu não sei que nível de edição vocês fizeram, não é? Mas sim, mais ou menos. Sim, Conversar. por exemplo, com vocês? da sensação que tiveste das conversas que tivemos com as outras pessoas, ficaste com boa ou má impressão delas? Boa. Não, eu ia dizer, Mas já são pessoas que ela era isso que eu gosta, ia não é? dizer. São pessoas que eu já mais ou menos conheço. Houve coisas que fiquei a saber que não sabia, outras já sabia. A sensação que eu tive ao ouvir os vossos podcasts é que estavam numa conversa e eu dei comigo a falar convosco. Já não, mas não sei o quê. Pronto. Tu começavas a falar connosco nos episódios? Sim. De género, quando falaram do nome, tem ponta para onde... E eu, claro que é ponta para onde... Fazia a vontade de vos telefonar para meter na conversa. Já tinha acontecido, claro. Não? Sim. Sim. E só para Porque perceber eu o nível e aos de impacto, convidados. tu dizias essas coisas de voz alta, em voz alta? Em voz ou só... alta. Em voz sim, alta mesmo? Porque eu ouvia-vos, foi na altura da quarentena, portanto eu estava em casa e ouvindo o podcast. Então tu estavas em quarentena quando começaste a ouvir? Sim. E falavas... E falava convosco, pronto. Era uma minha companhia. Oh, eu gosto Mas muito. como eu vos conhecia, ainda, pronto, parecia que estava ali a ouvir a conversa e não me deixavam falar. E agora podes. Agora posso. Pronto. Alexandra, diz-nos, porquê que a Cláudia que foi a nossa convidada? Finalmente! Olá, Cláudia, bem-vinda! Então, Cláudia, muito obrigada por estares aqui hoje. Nós convidámos-te porque, para além de estares no nosso grupo de teatro, que eu agora já nem faço parte... Fazes. Não estás a participar Não, é nesta assim. peça por uma razão muito concreta. A Alexandra já excluiu pessoas de serem convidadas porque Mentira! já não estavam no grupo. Convidámos o André, não é mesmo? Foi O exceção. André acaba sempre Por ir, não é? O André ainda vai fazer de Rei. conselheira de Alexandre. E agora ela vai e não está no grupo, o que pôs todo este projeto, na sua base, na sua filosofia, em risco. Ai, que desesperado. Bom, então, gostamos muito de ter aqui e sabes que a Cláudia e tu, Cláudia, és das pessoas que eu conheço que é mais tranquila, mas sem ser aquele zen, sabes, de tipo Buda, não. É só muito tranquila e quando nós estamos ao pé de ti, estamos sempre bem. É sempre super cool e super... Tão querida. super... É giro passar esta imagem. Vou mandar este podcast para toda a gente. Mas és assim super tranquila, está sempre tudo bem, sabes? Então, quando eu estou ao pé de ti, acho que vai sempre ficar tudo muito bem, não há problema nenhum, não há problemas. E eu gosto muito disso em ti, gosto mesmo muito, para além, que eu já te disse, que és das pessoas que eu conheço que têm mais bom gosto. Gosto imenso, tipo, e hoje até tive cuidado com as cores que vestiu, assim, ai, que uma vez a Cláudia disse que isto não ficava bem. Não disseste a mim especificamente, disseste em abstrato sim. que algumas coisas não ficavam bem e eu tenho que ter atenção, então, tipo, porque tenho em conta aquilo que pensas, porque acho que tens mesmo muito bom gosto. E depois, no teatro, eu muitas vezes falo com o meu companheiro, que também está no grupo,
Que agora também não está. Ou seja, quer dizer que também não está no grupo. Sim, que, por exemplo, uma altura em que tu não ias tantas vezes, mas nós dizemos sempre, não há problema nenhum, porque a Cláudia chega e faz logo tudo super bem. E é não tão é maravilhoso nada. ver-te. Olha, é super espetacular ver-te em palco e quando estás a fazer as coisas nós tão adoramos. querida, não, mas não é nada. Não é cheguei Não é nada, olha, para nós é tipo, então, mas esta tipo não veio a montes de aulas e já sabe isto tudo. É Porque eu marro, espetacular. depois marro. Se for para decorar coisas, eu fico a marrar. Boa. Pronto, olha, e é um prazer ter-te aqui hoje. Obrigada. Obrigada por teres vindo. E pronto, em relação ao bom gosto, acho que é assim uma coisa mais ou menos partilhada. Houve uma vez que nós fomos as duas literalmente vestidas de igual. Lembras-te? Iguais, as calças iguais, os ténis, a camisola ao tivemos uma casaco, foto. igual, a malinha igual. Sim, mas eu não tenho bom gosto. Não é. Tipo, não consigo perceber rapidamente se as coisas ficam bem ou não e tu tens isso. Eu acho Não é espetacular. nada disso. Então, eu acho que para as pessoas que não estão a poder ver a Cláudia neste momento, ela está com umas botas pretas, Está super giro. uns colãs pretos também, opacos, uma saia de bombazine verde, um verde forte, um verde, quase aquele verde típico da cor verde, digamos assim. Se alguém disser o que é o verde, isto é o verde. Não é escuro, É nem é tipo claro, verde é verde. bandeira. Sim, É verde bandeira, sim. Verde bandeira, exatamente. E depois com uma camisola de lã, branca e preta, mas dividida ao meio, de gola alta. E um casaco de cabedal. Está super giro. Portanto, toda uma questão de estilo que envergonha. Eu não sou que nada envergonha disso do estes estilo. dois Eu ando anfitriões. sempre da mesma maneira. Tu andas sempre assim? Sim. Sempre assim. Não, ando sempre. Calças de ganga, ténis. E és super querida, sabes? E tens sempre assim umas palavras muito simpáticas para toda a gente e muito amorosa, portanto. É super agradável. É bom tão estar querida. contigo. Quero Para além de ficar seres a mais minha gêmea. Para além de seres a minha gêmea, quase gêmea. Sim. Muito fixe. Obrigada, Cláudia, por teres vindo. Eu digo que nós somos gêmeos, porque para além da data há muitas coisas que acontecem. Sabem quando muitas vezes eu identifico-me contigo ou pronto, com outras pessoas, acontece que a pessoa está a dar exemplos da vida dela ou coisas que acontecem e eu penso, comigo é igual, mas acontece tantas vezes que eu não vou estar a dizer, depois a pessoa já se sente mal, pronto, isso acontece muito contigo, por isso é que eu digo assim, pronto. E tu, Cláudia, tu reveste nestas palavras da Alexandra? Por exemplo, acho que é uma coisa que é muito evidente para todas as pessoas que estão à tua volta, tu realmente transmites muita tranquilidade. Pelo menos fora do trabalho, digo eu, porque às vezes as pessoas transformam-se em contexto profissional e eu ainda não estive contigo em contexto profissional, não queira, mas sentes que és assim uma paz de espírito? Não, mas tento. Ou seja, por dentro está tudo a fervilhar, é isso? Não. Sim, quer dizer, trabalho, stress, por dentro está fervilha. Por fora, não. Eu tento mesmo ser mais diplomata, que as coisas não quer dizer que não passe, e passo-me algumas vezes, mas tento sempre estar bem. Não Tu já gosto de bateste em alguém? conflito. Nunca. Eu sei confusão. Se eu vitarei, eu fujo. Mas tu és também dizes as coisas de uma forma doce, sabes? Tens assim uma doçura quando falas, por isso tenho muitas dúvidas que consigas, mesmo quando dizes que te passas, de facto consigas transmitir que te passaste. Eu não sei se isto faz sentido. Sim, Mas eu percebo o que estás a dizer, mas acho que é mais aquilo que parece do que o que é. Mas sim, em termos gerais eu não gosto de conflitos, não fujo disso. Sim. E por isso tento que as coisas estejam sempre bem. Pronto. Então, e achas que é... Porquê que achas que é assim? Ou seja, tu disseste que cresceste em Sines. E eu sinto que Sines é um bocadinho essa boa onda. Pelo menos aquela região. E não é porque uma pessoa só lá vai de férias, então só... mas a costa litoral alentejana tem muito boa onda. As pessoas são muito tranquilas. Não é bem aquele nível zen que às vezes irrita no Algarve, das pessoas que vivem no Algarve, não do Algarve em si, atenção, que é muito diferente. Mas achas que pode ser um bocadinho disso ou não? Sim, talvez.
talvez, sim. Eu também acho que... Que é a terra do Festival de Músicas no Mundo, não é? Uma sim, coisa mas para mim perto, o festival já é uma coisa que... como é que eu ia dizer? Eu identifico com Sines, mas quando o festival começou a acontecer eu já estava a sair. Não é aquela coisa, o nosso festival. Não. Já não estavas lá? Não, já não estava. E as primeiras edições eram assim uma coisa pequenina. Pronto, eu não gosto nada de ter este discurso do antes é que era, agora não sei. Mas era um bocadinho, porque era uma coisa pequenina, era grátis, era mais só alternativo. dentro do castelo. Pronto, e depois aquilo ganha uma dimensão que muita gente gosta, mas por exemplo eu tenho lá família que detestam o festival porque aquilo fica o caos. Exato. E pronto, mas eu acho que as pessoas daquela zona assim têm esse lado, pronto, há todo um outro lado porque é diferente ir lá de férias ou crescer lá, que foi ótimo, e viver lá em adulto, viver sempre, não estar lá. Mas eu tenho os meus grandes amigos, são de Sines, e eu acho que têm mesmo esse lado fixe. As pessoas de Sines são sininhos? São sinienses. Sinienses? Sininhos. Mas era giro que fossem sininhos. Não era? Deve haver qualquer coisa desses géneros. Não há? Escola dos sininhos? Não. Tanto Em potencial. Sines é Tanto tudo potencial. Vasco da Gama. Como é tudo Vasco da Ele Gama? viu lá? Sim, ele nasceu lá. Há aquela nasceu. disputa se ele nasceu lá ou nasceu em Santiago do Cacém, que é muito próximo, mas para as pessoas de Sines é muito longe. Santiago é assim a vossa terra rival? É, Sines é. E então é a Praia Vasco da Gama, o clube é o Vasco da Gama, a pastelaria Vasco da Gama. Pronto. É, Vasco da Gama. Não há sininhos. Não fazia ideia. Existe uma rua Vasco da Gama, de certeza? Sim, há deve haver, sim. Rotunda Vasco da Gama? Não sei, mas sim. Mas pronto, sim, depois fui de Sines para Cascais, também sou muito bairrista em relação a Cascais, gosto muito de morar lá. Moras na rua Vasco da Gama? Não. Não era Moro espetacular? na Avenida Infante Vinhas- Dom Henrique. Só Mas na não, uma brincadeira. pessoa que eu conheço que o confinamento fez com que cancelasse um casamento. Como é que foi essa história? Portanto, Ainda por cima foi muito próximo, não é? Porque foi Sim. a semana antes Foi, que confinaram, que fechámos o país. portanto vou explicar um bocadinho mais abrangente para explicar o estado de espírito, porque pode parecer um bocado, mas nem fez assim tanta diferença, ou assim. Mas eu e o meu namorado, com quem vou casar, se tudo correr bem para o ano, senão logo se vê. O teu noivo? O meu noivo, exatamente. Nós não vivemos juntos. Vivemos em cidades separadas. Cidades separadas. Países, vá. Pronto, ele mora em Marrocos. Dois países diferentes. Ele mora em Marrocos. E pronto, tínhamos o casamento marcado para dia 21 de março, porque era uma data importante para nós e porque é uma data muito bonita, porque é o início da primavera, o dia da poesia, da floresta, lá. Pronto. E pronto. E tínhamos tudo já pronto, porque estava uma semana de acontecer, e foi quando as coisas começaram a fechar e nós começámos a ter alguns telefonemas de pessoas que vinham do estrangeiro, nomeadamente os meus primos, que vinham de Moçambique, a dizer, olha, nós não vamos, porque temos um bocado de medo por causa dos miúdos, depois como é que é o regresso e assim, e começámos a ficar assim, que pena. Então tivemos atrás deles vieram outras pessoas, nós vamos, mas os miúdos não vão, já com medo, ainda ficam infectados. E depois tínhamos aquela ala do nós vamos até ao fim, vamos de fação, pronto. E nós estávamos, olha, vamos casar, temos pena de algumas pessoas não virem, mas pronto, é o nosso dia. E só que depois começámos a ver tudo um caso muito mal parado, e o Duarte ainda estava em Marrocos. E eu estava a ficar um bocado nervosa com esta situação toda. Pronto, e houve um dia que ele me ligou e disse, olha, estou a ir para aí agora, porque era suposto ele vir mais em cima da hora. E quando ele chegou, eu confesso que fiquei mais descansada, porque estava a ver assim o mundo a acabar, e pelo menos, pronto, estávamos juntos, o mundo a acabar. Se é para acabar, que estejam Sim. juntos. Não é? E então foi um bocadinho esse o sentimento, que foi, porque isto foi, agora já não é tão assustador, mas foi, pronto, era tudo uma coisa nova e ao nível, à escala mundial e aquela coisa. E então quando ele chegou, fiquei mais ou menos mais descansada e mais feliz, com festa, sem festa, com casamento. E pronto, claro que temos pena, claro que foram todos uma série de preparativos que ficaram
adiados, mas não deixa de ser uma festa, que é uma coisa que nós queremos e queremos partilhar e pronto. Mas também queremos abraços e dança e por isso então só não daqui fazer a 3 isso. ou 4 anos, é isso? Diz? Só daqui a 3 ou 4 anos. Pois, nós temos planeado para o ano, mas não estamos muito seguros, é verdade. E por isso também não estamos assim com essa. Sim, pronto, então para o ano, mata tudo no campo, porque. 21 de março, outra Não, vez. não será 21 de março. Será, se tudo correr bem, será em outubro, ainda estamos a fechar Pronto. a data. Pronto, porque 21 de março já era um domingo e também não fazia, e depois pensámos, olha, se não é esta data, então que seja numa altura com calor, porque é mais confortável, é mais giro. Pronto, então foi assim. Por um lado foi triste porque não aconteceu a festa, mas por outro lado também não ficámos assim de rastros, se calhar outras pessoas que estão sempre juntas. A festa era assim, a festa é isso, e a comemoração, não é? A cerimónia, o casamento em si. Pronto, no dia em que nós fomos ao sítio onde vai ser o copo de água, íamos lá ver como é que era, se desmarcar, se isso implicava, o que é que implicava, e a rapariga começou a chorar, a falar connosco. A E dona nós- do... Não, a rapariga que está a cuidar, a organizar Ok. o nosso casamento, pronto, a tratar a pessoa com quem falamos Sim, lá. E ela começou a chorar e nós, pronto, tudo bem, nós já percebemos que não vai acontecer, mas quase que tivemos a consolar. Quer dizer, em vez dela vos consolar a vocês... Pronto, depois percebemos que ela ia casar em maio, já estava a ver o caso dela na altura. Mas pronto, mas não deixou de ser assim. Mas, por exemplo, no dia em que vocês eram suposto casar-se, fizeram uma coisa muito gira. Conta lá o que é que fizeram. Então, nós resolvemos comemorar na mesma e vestimos-nos todos pipocas, mas não foi com a roupa de casamento, claro, que não Claro. podíamos queimar ali. E fizeram um videozinho que enviaram para as pessoas, Sim, como se toda a gente tivesse, sim. tipo, não apareceram. Sim. Vocês estavam lá, o casamento estava Não marcado. estava ninguém. Não estava Era ninguém. uma piada, mas o que é que se está a passar no mundo? Como se fôssemos alienados e... O que eu ouvi Que dizer é que bom, todas as pessoas que foram convidadas vão fazer-vos isso depois, Não vão aparecer. como vingança. Ai, que horror. Vingança do quê? De vocês estarem assim, então, mas vocês não vieram, então quer dizer, então não fomos porque não houve, e vocês estão a dizer dessa maneira, não pode ser. Era uma piada. E também vai ser, tu vais fartar de rir, vais ver. Ou então ficas a chorar com aquela rapariga que também Pronto, deve não sentir descrevi. isso. Trigo sarraceno, sarraceno, trigo sarraceno faz muito bem. Trigo sarraceno, sarraceno, trigo sarraceno é muito bom. E se já conheces o trigo normal, este é uma semente e não um cereal. Trigo sarraceno, sarraceno, trigo sarraceno faz muito bem. Trigo sarraceno, sarraceno, trigo sarraceno é muito bom. Alexandra, estamos, não sei se é meio, se o que é, mas tu trouxeste uma coisa para nós. Eu não trouxe, trouxemos todos. Hã? Então pronto, então é assim. Vamos contar 3 histórias Sim. em que 2 delas Sim. são verdade e uma delas é mentira. Exatamente. Pronto, Muito bem. Então tu vais contar as 3 seguidas e depois Sim. nós é que decidimos. Sim. Muito bem, então vá, Ok. Alexandra, conta-nos lá as 3 histórias. Uma vez, agora já durante este confinamento, não é? Que estamos a ter imensas reuniões Zoom, etc. Eu estava numa formação em que eu raramente tenho a câmara ligada, porque prefiro estar sem a câmara ligada para poder fazer o que me apetece e não estar assim muito atenta.
Mas tinha a câmara ligada no início para dar um olá, dizer olá, tudo bem, não sei o quê. Era uma formação de escrita de humor e que tive durante umas Que giro. semanas. Hã? Que giro. Sim, muito giro, mas que durou pouco tempo. E esqueci-me de avisar o meu companheiro que estava com a câmara e o microfone ligado. Então, de repente, vejo uma pessoa quase despida lá atrás a aparecer no vídeo. Pronto. Foi assim meio awkward. E repararam? Eu acho que sim, mas as Mas ninguém pessoas... disse nada, ninguém ninguém disse sacou. nada. Ninguém disse nada. Pronto. A segunda é, como vocês sabem, eu fiz Krav Maga há alguns anos e para se ter o cinto verde tem que se fazer uma luta. Tem que se lutar com outra pessoa. Tem que andar à porrada com outra pessoa. E não havia muitas pessoas para lutarem comigo, só uma mulher pai da minha idade e assim do meu tamanho e que eu gostava muito dela e que nós nos dávamos muito bem. Então a nossa luta foi tão deprimente que só ouvimos os nossos professores a gritar: vocês têm que se golpear, senão não vale, não pode ser, não conseguem ter o cinto verde assim. Pronto, foi a luta mais deprimente que houve para cinto verde. Pronto. E a terceira história, que eu agora não me lembro qual era. Ai meu Deus, a sério. Espera. A sério, Alexandra. Se esta última é a que é falsa, Deixa-me pensar. tu és a pior jogadora, não só és a pior lutadora de Krav Maga, como és a pior jogadora deste jogo. Não, espera. Alexandra, Ai. vai lá, o que é que inventaste? Bom, então uma vez Reza para que não seja a falsa. estava numa conferência. Tem que ir com o flow. Estava numa conferência e estavam lá dois tipos, assim, uma conferência académica, onde estavam pessoas da minha área de trabalho e havia assim dois tipos que foram até meus júris do doutoramento e eu estava a falar com eles na mesa e tal, e um deles disse que a mulher tinha perdido o filho. E eu, mas porque é muito velha. E ele, não, ela é bastante nova, ele tem tipo 50 anos. Não, ela é bastante mais nova do que eu, teve só pré-eclâmpsia. E eu enfiei-me num buraco, não é? Tipo, porque isto é uma coisa que não se pergunta. Daquelas perguntas que a gente faz e depois quando percebe que fez e já fez e pronto. E é isto. São as minhas 3 histórias. Eu acho que preferi que tivesse esquecido essa terceira. Bem, mas muitos parabéns, Alexandra. Eu não tenho assim nenhuma indicação clara do que é que será mentira. Tu sabes, Cláudia? Eu se tivesse que apostar, eu diria que... Vais ter de apostar, sim. Sim. Então eu diria que a primeira é mentira. A primeira? Sim. Eu Foi a vejo história do companheiro a super passar. cuidadosos nesse aspecto. Eu já vi o companheiro da Alexandra várias vezes tronco nu, entre as quais na câmara. Porque acho que a casa deve ser quente. Mas assumidamente, não é? Não. Eu acho que ele está em casa, ele faz o que lhe apetece. Não é isso, mas imagina, se estiveres entre amigos, podes estar assumidamente tronco nu, que não é aquela Claro. coisa da vergonha, Sim, estás numa sim, conferência sim. e passar alguém em tronco nu. Eu estou inclinado para essa também, porque eu gostava que fosse esta última falsa, mas aquela foi muito rápida, muito... E aquela coisa do que é que tu disseste? Pré-eclâmpsia? O que é que tu disseste? Pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia. E eu Ele acho falou-me que tu em inglês perdes também. mais tempo a pensar na mentira. É, e E depois, que história é verdade? É aquela história, é verdade, que eu vou contar. E mentira pré-eclâmpsia. Só que eu acho que de todas as histórias são coisas que já aconteceram a alguém que ela conhece ou assim. Ou seja, a história que é falsa, seja de perguntar se era muito velha, pode ter sido alguém com quem ela estava que disse ou uma coisa qualquer assim. O companheiro da Alexandra a aparecer com um tronco nu é muito fácil de Eu não disse inventar. que era tronco, não disse semi-despido. Então era que era só a parte de baixo, é isso, é pior ainda. Estava só de t-shirt, Nunca estava de sabe. t-shirt sem calças.
Tá bem, eu vou concordar com a Cláudia. Eu acho que foi a primeira também. Oh, bolas, foi a primeira! Sim. Não, tipo, eu queria-vos contar outra qualquer, porque esta última já tinha pensado e aconteceu-me de verdade. Foi daquelas mesmo que eu pensei, porquê que eu perguntei isto, não é? Sabes aquelas sim, coisas. que só depois Tipo, em mas que- porquê? Por causa da idade, não foi muito velha, mas é por causa da idade. Tipo, Eu em assuntos de gravidez, perda de gravidez, filhos, tudo isso, nunca suponho nada. É a coisa que eu já descobri. não, Que é a mas eu melhor acho que isso é muito Eu válido. sei. Mas sabes que eu estava naquela. Não, mas é uma coisa que eu intencionalmente, porque pá, eu tenho que sempre esta horror. coisa de, para ser empático, não é? Sim, Tu, olha, exatamente. então foi porque diz a coisa mais sim, corriqueira sim. ou banal ou Sim, provavelmente sim. terá acontecido. Não, eu não assumo nada. É a melhor maneira. Tipo, e se eu acho que a pessoa está grávida, também não digo nada. Sim, isso eu também já mas aprendi. isso às vezes é porque tu estás ali na dúvida e se não disseres parece que É. estás a desprezar, Sim. mas ao mesmo tempo se disseres e não for, é Pois. horrível. Eu prefiro Eu passar já por assisti. insensível Sim. do Pá, que... sim. Ah, pá, Ou que então vergonha. faz aquela cara de eu acho que não me sabe fazer. Mas foi muito a mal. Mas sim, a luta do Krav Maga foi mesmo deprimente. Nós não estávamos a Mas isso bater é a uma tua no cara. outro. Eu vejo isso, eu Isso é vejo isso. Estou a ver. Eu não sei que nível é o cinturão verde. É o terceiro Mas nível. eu pensava não é? que Krav Maga era defesa, eram situações reais em que tu te defendes, portanto Sim. não atacas. Sim, mas é pôr. Eles dizem que é o pôr-te em confronto com. Então é uma situação sim, de confronto ok. com outra. É horrível. Houve combates horríveis em que eu assisti, tipo, pessoal que leva aquilo demasiado a sério. E então nós as duas estávamos tipo. Como é que isto se diz verbalmente? Tipo aqueles bonecos Estavam a animados. fazer fosquetas. Qualquer Fosquetas. coisa. E sim, é uma. Mas eu queria-vos trazer outra história verdadeira para não contar esta última, que é uma coisa que eu fico horrorizada. Mas de foi a única ter que te lembraste passado. neste Mas momento. Foi a única que me lembrei. Ai, bolas! Porque eu já tinha pensado noutra mais engraçada. Qual é que eu não percebi o exercício? Pensei esta tarde e eu. Não, esta não. Eu posso tentar, mas vá. Depois logo se vê. Não, agora é a Cláudia. Então a Cláudia vá. também pensou Eu nisso. pensei em histórias. Então sim. vá. Então, este verão, aliás, verão não, final de setembro, estive a passar férias em Santa Luzia, que é uma terrinha no Algarve com muito pouca gente. E como estava pouca gente na praia, uma das minhas atividades favoritas é estar a imaginar a vida das pessoas. E durante a semana iam sempre as mesmas pessoas para a praia. O casal daquelas holandesas, depois vais percebendo, porque são só aquelas pessoas que estão lá. E uma dessas pessoas era um casal que nós dizíamos que ele tinha assim umas barbas que escrevia que a vida deles era escrever para a porta dos fundos. Não sei porquê. Fazíamos a história de, olha, aqueles, certeza que fazem isto, fazem aquilo. Olha, aquele escreve para a porta dos fundos. Aquelas coisas parvas. Pronto. E depois as férias passaram e tal. E um dia destes eu estava no Instagram e estava uma rapariga que eu sigo, mas que não sei quem é. E vejo lá a fotografia desse rapaz. E eu, eram eles. Fotografia a seguir, minha e do meu namorado. E dizia, companheiros de viagem. Ai, que engraçado. Não sabemos. É engraçada a história. A história é engraçada, verdade ou não? É engraçada. O que é que foi? Não, mas continua. A história está gira. Está gira, sim. Pode ser verdade Está ou não. gira, está gira, está gira. A Segunda história está história. gira. Está gira. Então, segunda história. Chego a casa, isto já foi há alguns anos, estacionei o carro, normal, assim em espinha. No dia a seguir, saio de casa, vou para o carro, não estava lá o carro. E o carro ao lado, portanto, que é onde era suposto estar o meu ao lado, tinha o vidrinho de trás partido, aquele pequenino. E eu, pronto, roubaram-me o carro. Ainda andei à procura a ver, olha, se calhar não estacionei aqui, estou confusa com o dia anterior e tal. Estou sem carro, vou logo à polícia dizer, passou se eles fazem aquelas perguntas, eu achar que, atenção, desapareceu um carro, que era tipo CSI, que ia tudo, assim, ia uma brigada à procura dos carros, nada disso. Entretanto, comecei a falar com uma série de amigos nos bairros, tipo, pessoal, vejam lá se levaram o carro para esse bairro para desfazerem peças, nananana.
E nada, eu pronto, fiquei sem carro, roubaram-me o carro, mas chatice, entretanto tive que ir à polícia outra vez por causa de uma questão qualquer, de um dado que faltava, e um dos polícias diz assim, era alentejano, ele dizia assim, olha lá, esse não é o carro que está lá em cima. Então, passaram-se para aí 2 semanas e o meu carro estava no parque de estacionamento, foi rebocado, porque eu não pus o travão de mão e o carro escorregou para o meio da estrada e estava no meio da estrada. E então ele disse, olha, nós vimos só que a matrícula era de Sines, porque foi comprada em Sines, e porque se fosse daqui nós até tentávamos ir à casa, a morada que estava associada era a morada do meu pai, portanto até tentávamos, e então o carro teve 15 dias no centro de reboques. Eles não confirmaram quando eu fui pronto, dizer que o carro tinha desaparecido. E então foi essa história, eu achar que o carro tinha sido roubado e não, e estava lá. Que engraçado. Pronto, e depois queriam que eu pagasse a multa do reboque e os 15 dias de estacionamento no parque. E eu disse, eu não vou pagar o estacionamento porque vocês, quando eu vim aqui dizer que me tinham roubado o carro, não viram que estava no parque de estacionamento ali ao lado. E esse mesmo polícia disse, é que a moça não deixa de ter razão. Esta é a minha segunda história. E a minha terceira história. Estava no aeroporto de Lisboa para ir para Nova Iorque e começa a ver assim um grupo, todos vestidos de preto, estilo tudo a olhar, assim imenso. Mas o que é isto? O que é que se passa? E começamos a ver vimos, é uma banda, deve ser conhecida, começa tudo a ver nos telemóveis, coisas assim, o que é que se passa? Então estavam os miúdos ao meu lado assim, é o Slash dos Guns. E então fui com o Slash para Nova Iorque no mesmo avião e com a trupe toda dele. À saída, no voo à saída, ele saiu mesmo à minha frente e eu, porque o que é que eu achei engraçado? Não era fotografar o Slash, mas um dos seguranças que ia com ele tinha uma caixinha assim redonda do chapéu, assim mesmo à menina, pronto. E então eu comecei a tirar fotografias e ele veio assim para cima de mim, super ameaçador, give me your phone, e eu fiquei assim meio assustada, quase que lhe dei assim o telefone e ele, let's take a selfie. E tirámos uma selfie. Com quem? Com o Slash? Sim. Porque já me lembrei da minha terceira história, Wallace. Eu vou dizer que a primeira é mentira. A primeira é mentira. Mas foi tão engraçada. Foi engraçada, mas eu vou assumir que sim, que tiraste uma foto com o Slash. Acho que é gira. Eu vou dizer que a do Slash é mentira. Só para ser diferente. Mas eu também acho que se calhar é a primeira. Mas eu vou dizer que é a do Slash. Acho que isso aconteceu a alguém. Não assustou, queres ver? Mas sim, conta então. Vais dizer que é a do Slash? Eu digo que é a do Slash. E eu digo que é a primeira do Instagram. Ok. Qual é que é a mentira? Então, a mentira é do Slash. Mas foi quase. tudo verdade até à selfie. Ok. E eu estava a tirar a fotografia e ele veio assim e eu, pronto, e depois ele foi, eu fui. Está bem. Eu não estava a conseguir, o que é que eu vou inventar? Não consigo inventar. Então pronto, vou pegar numa mais ou menos engraçada e vou-lhe dar um final diferente. No máximo teres então visto a tua foto e do Sim, eu já vos mostro. Isso é Já vos super mostro, creepy. sim. Eu depois não queria continuar porque a história ia parecer mais real assim. Depois eu mandei-lhe mensagem a dizer, somos nós. E ela, como assim? Eu, nessa fotografia somos nós. Atenção, nós estamos de costas e só nós é que sabemos, porque conhecemos a t-shirt, a roupa, pronto, sabemos que somos nós. E ela, que engraçado, o mundo é mesmo pequeno, mas olhem, é que nós vimos-vos em vários sítios. Imaginem, na praia, vamos ao restaurantezinho, aquilo é mínimo. E eu a pensar, pronto, nós também estávamos a olhar para vocês, mas também estávamos a olhar para outro casal, aquela coisa de ver as pessoas que estão... Pronto, entretanto, comentámos isto com amigos, não é? E então ela é amiga do irmão do Eduardo. Tipo, pronto. Mas isto assim? era assim muito rebuscado para contar tudo. Muito bem, pronto. Muito bem. Então vá, conta lá as tuas histórias. Eu não... No nono... No nono. Eu sempre fui bom aluno, ok? Sempre tive 5 e essas coisas assim. E era
acho que era particularmente bom a português, mas tinha muitas dificuldades em decorar texto. Que é curioso agora fazer coisas de ator. Mas sempre tive assim alguma dificuldade. Acho que sentia mais à vontade a decorar coisas mais ligadas às ciências, por exemplo, decorar coisas de biologia ou de, aliás, estudo do meio, coisas assim desse género. Mas por exemplo, de história eu sempre tive muita dificuldade em decorar dinastias, porque sempre foi um tema com o qual eu não me liguei. Sentia que não me revia naquilo. Só quando foi história 12º ano é que eu gostei, que era a Segunda Guerra Mundial e essas coisas, que era um tema que me interessava. Então, eu sempre, apesar de ter boas notas, era muito inseguro a história. E num exame final de ano, não era exame nacional, era só exame final, decidi fazer cábulas. Não era a primeira vez, eu já tinha cabulado, por exemplo, em matemática, quase todos tínhamos aquelas fórmulas havia assim umas fórmulas manhosas que estavam na capa da máquina científica. Fórmula resolvente. Possivelmente, sim. Se bem que era daquelas coisas que tu punhas, mas depois acabavas por não usar, porque sim, o stress era tanto e tu estavas lá a pôr que aquilo já era estudar. Escrever a cábula já é por si só uma forma de estudar. Mas pronto, mas houve um exame de história que eu estava super inseguro e fiz cábulas. E fiz cábulas da pior tipo de pessoa que não faz cábulas, que não eram cábulas, eu levei os apontamentos A4 comigo e escondi-os debaixo das pernas. Estava sentado com os apontamentos debaixo das pernas. E sempre que a professora não estava a ver, eu tirava as cábulas e tentava olhar assim para baixo. No meio ali do stress, deixei cair as folhas para o chão. E a professora viu. E veio ter comigo e anulou-me o teste. E pronto, e eu não pude acabar o teste. E ela nem sequer aceitou o que eu já tinha feito. Não sei se tinha feito para aí uma pergunta ou quer. E é daqueles exames de história que são perguntas de desenvolvimento. E fui a conselho disciplinar. Por ter cabulado. Que depois não resultou em nada. Foi só aquela coisa tipo dos meus pais ficarem a saber e de dar uma reprimenda. Mas foi assim, tipo, se calhar o pior momento assim, a nível oficial lá, da escola que eu tive. E foi por causa disso, foi por causa de ser estúpido e de levar, em vez de levar cábulas, levei folhas A4 para o exame. Pronto, esta é uma história. Agora tenho que pensar noutra. Pensando agora imaginar um professor andar para a frente e para trás numa sala, eu acho que deve ser tão fácil quando alguém está a olhar para o lado só. Eu agora agora acho que tornou-se mais claro agora, porque se tu dás conferências, se tu fazes apresentações, se tu estás em palco e vês público, tu percebes perfeitamente tudo, não é? O que é estar numa posição de distanciamento e de observação sobre os outros, que quando estás no outro lado pensas que não é como as pessoas olhar para o telefone nos teatros, não sei o quê. Nós vemos tudo, que vê-se tudo. Destaca-se imenso. Ainda por cima, quando as outras pessoas estão todas, por exemplo, no exame, as pessoas estão todas a escrever. Numa posição. Estão numa posição. O mínimo desfazamento percebe-se logo do que é. Mas pronto, essa era a minha primeira história. Segunda história. Eu costumo encomendar muito do Uber Eats. E há uns meses atrás, aqui em Lisboa, não é? O Fruta Almeidas começou a servir no Uber Eats. Ai, não sabia. A Fruta Almeidas, para quem não sabe, é uma pastelaria. Exatamente, é uma pastelaria / supermercado. Havia em Cascais e fecharam para abrir o melhor croissant, não sei o quê. Mas havia lá? Havia. A sério? Sim. E fecharam. Não era o Frutas Almeida? Não, é que há um Frutas Almeida que é um supermercado na Avenida de Roma, que não é o Fruta Almeidas, que é também na Avenida de Roma. Agora estou, não sei, se calhar era. Se calhar Pronto. era o Fruta Almeida. Tinha pastéis de massa terra. Não. Então não era. E o bolo de morango com Não, era chantilly. fruta. Era só coisinhas saudáveis. Fruta. Esquece, não é? Não era. Não é. Então não era. O Fruta Almeidas só há ali na Avenida de Roma e em Picoas. Então era Frutas Almeida. E a que fornece, exato, a que fornece, era aproveitaste o nome, a que fornece no Uber Eats é a de Picoas. Pronto, abriu. Mas também há pastéis de massa terra em Picoas, que eu já comi. Bom. Mas quem é que está a dizer que não? Bom. Deixa-me contar a história, Alexandra. Então,
apareceu o Fruta Almeidas no Uber Eats e como eu e a minha companheira gostamos muito, apesar dela ser vegetariana, portanto o grande ex-libris da Fruta Almeidas são os pastéis de maçã terra, que são recheados com carne. Eu vi-os lá, mas gostamos muito do bolo de morango, até o meu bolo de aniversário tem sido esse. Já há muitos anos que é de lá que eu trago o bolo. Então estava lá no Uber Eats e foi tipo, vamos mandar vir. E depois vimos e a oferta ainda era mais diversificada. Tinha pastéis de massa terra com recheio de queijo, com recheio de legumes e com recheio de frango com caril e legumes. Portanto, coisas que não há no Fruta Almeidas normal. Não sabia. Pronto. E nós mandámos vir, porque quando é que mandamos vir o Uber Eats? Ou quando não cozinhamos ou quando estamos de preguiça. E aquilo eram 10 da noite. Acho que aquilo ia fechar. Então, mandámos vir e estava com uma promoção e a promoção era, se gastássemos 15 euros, tínhamos desconto de 10 euros. Resultado, para além dos pastéis que colocámos, que não batia nos 15 euros, então acrescentámos o quê? Um bolo inteiro de morango, que é um bolo para 8 pessoas, é um bolo de aniversário, Inteiro. é um bolo de anos, que custava 15 euros. Então o que é que aconteceu? Ficou de borla. Nós pagámos tipo 1 euro pelo bolo. Pois. Pronto, depois a comida veio, tipo um bolo, um monte de pastéis, mas eles próprios acrescentaram pastéis de massa terra a mais na encomenda. Supomos nós que, como era hora de fecho, puseram pastéis a mais, ou porque, como estavam a divulgar os novos pastéis, puseram pastéis a mais ainda. Então foi um repasto imenso e foi tipo... Foi o melhor momento do Uber Eats que eu tive e foi durante a pandemia. Não foi durante a quarentena, mas foi durante a pandemia. Muito bem. Pronto. Ok. Então, isto também tem um bocado de escola. Mas eu, quando andava no... Sei, tipo... 7º, 8º, 9º, eu fazia parte da equipa de futebol da escola. Da equipa de futebol da escola, basicamente, era a equipa de futebol que ia aos Jogos de Lisboa. Não sei se vocês conhecem. Não. Os Jogos de Lisboa Interescolas? era uma coisa de interescolas, mas que não tinha necessariamente de ser só a escola. Mas as equipas vinham de vários sítios. A equipa era treinada pelo pai de um dos meus colegas de turma. E eu era muito bom. Eu era dos melhores a jogar futebol. Era rápido, jogava assim... Essa é mentira. De avançados. E nós gostávamos muito do pai desse nosso amigo, porque ele comprava-nos os equipamentos. Ele investia nos equipamentos. Então nós éramos os únicos, tínhamos equipamentos feitos à medida. Todos, imaginem o que é, né? Os outros iam jogar com t-shirts do Lidl e coisas assim desse género e calções da praia, tipo aqueles que eu uso, não é? E nós íamos equipados. Eu lembro que tínhamos um equipamento que parecia a seleção espanhola, vermelho, com umas listinhas. Eram equipamentos da Aronic. Era a marca do equipamento. Não conheço. Aronic? Aronic. E o pai desse nosso colega não era bom treinador nem nada disso. Era tipo só simpático e levava-nos aos jogos. E comprava-nos os equipamentos, tipo, investia nos equipamentos. Tipo, ele tinha dinheiro, para isso, porque cada equipamento eram tipo 25 euros, uma coisa. Nós pagávamos uma parte, ele financiava, mas não era todo. Pronto. Mas pronto, só para terem uma ideia que durante 3 equipamentos, pelo menos. Havia um vermelho, um branco e um azul. Sim. Houve pelo menos 3 anos em que isto aconteceu. E nós íamos jogar contra outras escolas, noutros sítios. E houve uma vez que fomos jogar ao Casal Ventoso. Fomos jogar ao Casal Ventoso e o rink, que é o nome, é o ring, mas que é o rink, é a palavra correta, o campo, ficava no meio dos prédios. E nós estávamos a jogar, e pronto, os Jogos de Lisboa, como eu cresci na Amadora, na Brandoa, aquilo era por divisões. Então as divisões com que nós íamos jogar era tipo, lá está, Casal Ventoso, ou Mosgueira... Era pessoal, pronto, que não era assim, digamos assim, como é que eu ia dizer? Não eram as pessoas mais cordiais quando estavam a jogar à bola, que é uma coisa que tende a ser violenta. Houve vários jogos que acabaram à porrada. Era normal nos Jogos de Lisboa isto acontecer. E nós estávamos já no Casal Ventoso e lá está, o campo era rodeado de prédios. Então tu tinhas as mães da equipa adversária à janela a fazer ameaças de morte.
a dizerem coisas, se tocas no meu filho eu parto todo, vou aí abaixo e não sei o que é isto e não sei o que mais. E nós jogávamos e nem sei se ganhámos, senão nós só queríamos que aquilo acabasse. Estava a chover, era assim era um piso artificial que escorregava, aquilo era horrível. E eu só me lembro que nós só queríamos que o jogo acabasse, mas ao mesmo tempo não jogávamos para perder, nem nada disso. Mas eu sentia-me que estava numa espécie de favela, e eram as mães que eram agressivas. Sim, sim. O pessoal não era assim tanto. O pessoal que estava a jogar à bola. Pronto, tínhamos as quesílias normais de quem joga à bola. E lembro perfeitamente disso. Acho que foi assim muito marcante, porque foi um alívio enorme sairmos todos esgotados e molhados, e acho que perdemos, por isso é que saímos de lá intactos. E eram os Jogos de Lisboa, eram assim. Ok, aqui estão 3 histórias, uma destas é falsa. Então, eu diria, pela forma como tu contaste, que esta última era falsa. Porque depois diz aquelas coisas, diz a marca, assim, não sei o que, não sei o quê. Eu para mim é o rápido e não sei o que é jogar a bola. Mas não te estou se tu eras bom aluno, fazer cábulas e depois tens processo de geralmente os bons alunos, Gonçalo, então, fazer cábulas, vá, para a próxima, mas ficas sem o teste. Em relação ao conteúdo da história, mas em relação à forma, esta final, se for verdadeira, foi muito... E está a chover. Acho que foi muito, sim. Eu acho que é a última, que é a mentira. A última é mentira? Sim, também acho que sim. Também Então a acho. do meio é verdade. A Do Uber Eats. Sim. Já me tinha esquecido. Mas a do Uber Eats eu vejo isso perfeitamente a acontecer. Sim. E as Na outras- padaria portuguesa eles fazem muito isso. Quando a gente vai lá no final do dia, metem-te mais coisas. Por isso podia acontecer. Mas eu não sei se está aberto até tão tarde. Até às 10 não está, mas ele também disse aquilo como se não tivesse a certeza. E eu assumi, não. Lá, que horas é que eram? Não sei. Estava aberta até às 10. Estava. Pronto, olha, eu digo que é a última. Eu também acho que é a última. É? Ok. Foi a primeira. Tinhas razão. Isto aconteceu quase tudo, exceto o processo disciplinar. Aliás, ela viu as folhas e disse: Gonçalo, o que estás a fazer? Eu, super envergonhado. E eu, depois, tirou isso, vá. Agora fazes o resto do teste sem isto, não precisas disto para nada. E eu, obrigado. Tipo, super aliviado não Pois ter, é, porque... não ter acontecido. E ela disse: vou ficar com os apontamentos. Se vir que está escrito exatamente como aqui. Tão querida, sim. Pronto, corta essa parte, és descontado. Mas acabei o teste, fiz o resto do teste. Muito bem. Eu gostei deste jogo, Alexandra. E acho que, Cláudia, jogaste muito bem. Cheguei Sim. bem. Acho que todas elas podiam ser O Gonçalo ganhou. verdadeiras. Mas tu ficaste Eu logo a ganhei, segunda. óbvio. Eu não acertei Pois uma foi. única. Tu nem acertaste na tua, pensavas que era verdadeira a história que contaste. Tu tiveste que inventar uma história Eu assim. contei 3 verdadeiras, mas depois tive que dizer como era falsa. Ok, por palmas. Quem é que apostava no início da pandemia que ela ia durar este tempo todo? Claro. Eu também sabia tudo desde o início. Até porque apostei em todas as datas possíveis. O mais impressionante é que depois de tudo o que passámos, ainda há pessoas a achar que exagerámos com isto da pandemia. Que isto assim é uma ditadura. Então não. Toda a gente sabe o que o Pinochet fazia a quem não lavava bem as mãos. Não cantavam o cumpleaños feliz até ao final enquanto achagoavam as patas? Pimba, pelotão de fuzilamento. E os campos de concentração, famosos pelo seu distanciamento social. Como diziam em Auschwitz, Arbeit macht frei. Ou em português, mantenham sempre 2 metros de distância e só comam em esplanadas. Já repararam que as pessoas que se insurgiram por não terem podido celebrar o Carnaval em liberdade são as mesmas que não param de se queixar de terem de usar máscaras? Mas claro, estamos todos fartos do Covid. É um daqueles amigos que pediu para arrochar uma noite porque estava cansado e nunca mais desgrudou. Que incomoda. Que ainda tem lata de pedir para sermos nós a dormir no sofá porque lhe dói as costas.
Agora já todos sabemos como se sentiu o Carlos Santos Silva na Casa de Paris. Então, Cláudia, porquê é que foste para o teatro? Olha, fui para o teatro motivada pela Rita. Ahá. A Rita já tinha angariado não sei quem, não foi? Ou foi ela que foi? Já não me lembro. Não me lembro. Não me sei. lembro. Pá, e a Vera? A Vera também é capaz de ter ido Foi. por causa da Rita. Exato. A Vera Era Barros. Sim, na altura já eu sei. trabalhava com ela e já não me lembro como é que surgiu em conversa, porque eu já tinha feito teatro em pequena, aquela coisa de escola. E Lembras-te do gostava. que é que fizeste? Lembro Foi o quê? perfeitamente. Fiz uma peça que se chamava O Beijo, que era a história de Pigmalião e Galateia, conhecem? Não. Então, ele é escultor e está a esculpir uma mulher e ele apaixona-se pela escultura e até que um dia ela ganha vida. É o Pinóquio, mas versão Sim. romântica. E depois Mas tu fiz eras o Alto quem? da Barca. Eu era uma personagem secundária, não era nem a Galateia. Sim, eu era a aia de uma princesa que entrava no meio da história. Já não há aias? Pois não. Já ninguém é aia. Não faço ideia se as casas reais têm aias Mas ou é só em casas reais? Não pode haver uma aia? Tipo, eu não posso ter uma aia? Podes, mas tu não podes comprar roupa de marca, não é? Não, Tu não sabes o que é Dolce & Sei, eu não posso tu ter. nem sabes o que é Dolce. Essa história podia ser uma das histórias falsas. Ou verdadeira. Não, mas eu não posso ter uma aia. Não posso contratar uma aia. Podes, tu has de ter. Não é uma empregada. As Aquelas aias são damas de companhia, não é? que ajudam a vestir, que Mamãe. Uma ama. Também pode ser. Não, ama é outra que coisa. aperta Ama a cuida. roupa de trás. Qual é a diferença entre ama e aia? Tirando sei, a. não faço Eu ideia. acho que, mas não sei se é só a minha percepção das palavras. Pode ser. É a Que vogal. é a ama é para cuidar de ti enquanto és pequenino e a aia acompanha-te, lá está, ajuda a vestir, a botar a roupa atrás, dá-te. Pois eu não tenho roupa para a aia. É verdade. Então, fizeste essa, e então fizeste o Alto da fizesse Barca o do Alto da Inferno. Barca e pronto, acho que foram essas as peças. Isso foi que tipo primária, não? Não, isso Mais à foi frente. 12, 13 anos. Ainda ensinos, então? Ensinos, sim. E Tu foi não, muito tens, tu giro. não tens mesmo sotaque nenhum alentejano. Não, mas quando me junto com os meus amigos. Sim. Sabes que a minha mãe, quando falava com a mãe dela, também ficava a falar alentejano. com Nós sotaque não alentejano. falamos alentejano. Em Sines não há. Pois, não é muito sotaque marcado, vinho. não. O que há são expressões. Tal é isso. Coisas assim. Que eu acho muito E giro. a minha mãe e as irmãs, sempre que ligam umas para as outras, o que dizem, a primeira coisa que dizem é: estás fazendo? Em sempre. Sines estás aonde? Estás aonde? Aqui é estás fazendo, porque estão em casa, porque elas ligam para o fixo. Era um bocado estúpido dizer estás aonde. Estás aonde? Mas continua, Mas, então, fizeste pronto, essas e então experiências. já não me lembro. Pronto, e na altura foi assim uma coisa muito Gostavas? marcante, adorei, foi mesmo muito giro. Pronto, depois nunca fiz, depois da partir daí nunca fiz mais nada e acho que comentei isto com a Rita. Sim. Já não me lembro como é que surgiu a conversa. Ela, não queres vir para o meu grupo de teatro, não sei o quê. Eu, não, agora que vergonha, não. E ela, não, mas aquilo é mesmo giro, até se chama teatro para curtir, não é nada de, pronto, não, sem pressões, nem tens que ter conhecimentos, nem nada. Pronto, então foi assim. Mas Depois tu entraste no ano dos Macanudos. Entrei, sim, em janeiro e lembro-me da primeira aula, que quando nós chegámos vocês já estava a decorrer a aula e pronto, como sabemos, tem aquele ar assim meio seita, tudo assim a mesma coisa. E o Cláudio disse assim qualquer coisa, não te assustes, mesmo assim. Ele disse isso. Disse qualquer coisa assim do género, e pronto, foi assim. Então foste porque tinhas essa ideia de teres gostado e se calhar podia ser bom. Sim. E porquê é que continuas? Porquê que continuo? Porque gosto imenso de vocês, acima de tudo. Porque gosto As muito pessoas, dos não é? exercícios. As pessoas, em primeiro lugar. Depois gosto muito dos exercícios que nós Podes dizer o fazemos. Gonçalo, não há problema, nós aqui não temos problemas com isso.
Adorei a cara da Cláudia. Ai, ai. Pronto, gosto muito dos exercícios. O teatro, para mim, se calhar não é muito dizer isto, mas é quase uma terapia. Porquê é que torceste o nariz agora? Torci? Não, Não porque era. disseste que não era assim uma coisa de dizer isso, de ser quase uma terapia. Por acaso. Porque parece que estou a usar. Não. Sim, eu entendo o que queres dizer. Não tem mal de usares o teatro. Parece que para estou a terapia. usar. Depois ele fica chateado. Não tem mal de usares o teatro. Não é para com fim artístico, conceptual. Mas eu Não, até estou a acho brincar. que ninguém que esteja lá seja muito por isso. Acho que é muito mais por quase terapia ou Para libertar. Sim, Sim. para descontrair de alguma forma. Por isso é muito comum. Porque dos outros casos que também tivemos cá era sempre muito isto, não é? Porque se começou por curiosidade ou se começou para se falar em público, ou etc. Mas foi-se ficando pelas pessoas e porque é um escape no final da semana para... Sim. E é uma oportunidade de estar com pessoas em que estás completamente despido, não tens medo do ridículo, não tens medo, e está tudo assim, está tudo Tu bem. tens medo isso é do bom. ridículo? Por exemplo, o teu trabalho exige que sejas muito séria? Ou tens... Não. Não, porque, por exemplo, a Alexandra é não, um sim. monolito. Ela no trabalho é um calhau, é tipo um calhau de conhecimento, é uma pedra filosofal, é assim uma mas coisa. não sou, mas Mas não há tem que espaço. Mas tem que se Sim. fingir pelo menos. De resto, ela tem de ser muito séria no que é que não tem a ver com o trabalho, não é? Sinto que tenho, se calhar até nem tenho. Eu é que sinto que tenho que Eu ser. digo, eu mas digo se isto que calhar- não tenho que estar porque o meu ambiente de trabalho é muito descontraído, mesmo com as minhas chefias, não há aquele peso hierárquico, não é muito grande, mas não quer dizer que não levo o trabalho com muita seriedade, não é? E o mesmo pode acontecer se tiveres colegas investigadores e assim podem ter um ambiente também descontraído e não é? Sim. Eu Ou acho que não? a principal razão não é tanto o problema, não são os meus colegas, sou eu que posso dizer coisas como aquelas que, que vos disse há bocadinho que disse a uma pessoa, não é? Tipo se estiver demasiado. Pá, às vezes pode-me sair assim Sim. uma coisa menos. Quando Mas tu sentes descontrais- isso connosco, por exemplo, isso é uma questão que eu também sinto connosco, que é, se eu te disser uma coisa deste género, não tem mal. Isso, Sim. percebes? Se me Sim, disseres sim, assim, sim. eu não tem mal. Se me Claro, disseres, parece mas- que há muita mas no trabalho intimidade tem, não é? ao partilharmos algumas coisas que te dá depois essa intimidade que vais-me dizer a mim uma coisa super inconveniente e não faz mal. Pois. Sim, nós estamos O aqui trabalho não mortinhos dá. para dizer que isso não combina. Mas já disseram! Não, eu não disse. Ou sim, achas que eu não percebi? Tu tens muito estilo. Ela nem tinha pensado nisso, mas viu-te, pensou: ai, a Cláudia é uma pessoa com extremo bom gosto, só que ela não sabe ser sarcástica. Então sai como verdade, sai verdadeiro. Depois nós falamos sobre o tom de voz, Alexandre. Eu falo, se calhar no teatro podemos praticar isso. Sarcasmo. Cromo. Sim, não, mas eu Vês, acho agora que foi é coisas sarcástica e não se mais- percebeu. É mais da minha cabeça de achar que me tenho comportado de determinada maneira do que os meus colegas são muito descontraídos. Mas pronto. Por que é que tu fazes, Cláudia? O que é que tu fazes profissionalmente que te permite até, ao contrário da Alexandra? Eu sou designer Uhum. numa Câmara Municipal. O que é que foi? O que é que tem? Disseste isso com algum recuo? Sou designer numa Câmara Municipal. Não, É só não. isso. Não, sou designer, sou coordenadora da equipa de design, portanto tenho também esse lado de gerir pessoas, que também é giro e desafiante. E E há bom ambiente. Normalmente, Sim, há bom tu sentes que, por exemplo, não sei se passaste por muitos sítios na tua carreira, mas não? não. Em quantos sítios é que trabalhaste? Olha, eu comecei a trabalhar na Câmara naqueles programas de ocupação de jovens. Só trabalhava Quando era jovem? Quando era jovem. E então eu sempre trabalhei. Quando Já fui para havia a mar facul- naquela altura? Já havia mar. A Alexandra está a pensar. Olha, eu vou-te dizer, houve uma altura, não logo ao princípio, claro que não, recebias aqueles valores, aquelas bolsas de jovens, não sei o quê, mas houve uma altura que eu achava que ganhava muito mal, então eu dizia que o resto era pago em vista. Porque eu não tinha vista para o mar.
Pronto, olha, o resto é à vista, Claro. está pago. Pronto. Então comecei a trabalhar na Câmara nesses programas e depois entrei. Eu já estava na faculdade, no primeiro ou no segundo ano, e estive sempre a trabalhar e a estudar na Câmara. Pronto, e depois fui ficando e Ficaste. fiquei. Não, deixa-me pensar. Eu antes de estar na Câmara, trabalhei numa agência de publicidade que se chamava Chama Publicidade, porque eu fiz um curso profissional antes de ir para a faculdade. De publicidade? Ou Não, ligado a marketing? era curso de técnico de artes gráficas. Ah, ok. E então eu não entrei logo para a universidade, fiquei um ano, pronto, mais ou menos sem fazer nada, e então mandei assim currículos. Pronto. E então estive nessa agência. Depois fui para a faculdade, depois estive na Câmara durante uma série de tempo. E depois tive um ano e meio fora, que foi o ano que eu estive na Holanda, e estive sempre a trabalhar como freelancer, mas não tive experiência de estar noutras empresas. Portanto, a minha experiência da empresa foi a Câmara. Depois, quando voltei da Holanda, tive 3 meses na empresa com a Rita e depois voltei para a Câmara. Ok. Pois é, isto porque, para dar a entender um bocadinho aquela questão de... Eu também não tenho assim muitos locais de trabalho por onde tenha passado, mas na área criativa e no design gráfico também há muito isso. Há uma tendência para as coisas terem uma certa... tem que haver um certo à vontade, tem que haver um certo descomprimir, porque, lá está, o risco, entre aspas, as matérias com que nós lidamos, apesar de muitas delas, por exemplo, eu trabalhei numa área que era super séria, não é? Segurança contra incêndios e a vida das pessoas e não sei o quê. Mas os temas do dia-a-dia são os temas de design, são os temas de comunicação, são essas coisas. E isso liberta-nos para poder brincar um pouco mais e desanuviar e ter essa ligação às pessoas que, se calhar, em algumas áreas não é tão permitida. Ou, pelo menos, pessoas como a Alexandra, que têm déficits sociais, que dizem o que não deve, Sim. não se autopermitem isso. Olha, Carla, Muito bem. espero que tenhas gostado. Olha, gostei muito de estar aqui com vocês. Muito obrigado por teres vindo. Obrigada. Este regressar. Sim. Gostaste de regressar, Alexandra? Gostei muito que a Cláudia tenha sido a nossa primeira convidada. Porquê? Porque gosto muito da Cláudia e já tinha vontade de a ter aqui. Querida. Estás a dizer que não gostas E foi- das outras pessoas que vêm aí? Gosto, Sim, mas gosto mas muito. menos. Mas já te queria ter cá há algum tempo, não deu na primeira temporada. Por causa da e, agenda dela, que ela está sempre passear. em Marrocos. Sim, eu estou sempre de férias. Eu adoro que tenham essa ideia. Olha, como é que tu deixaste o carro sem o travão de mão? Pois. Como é que tu fizeste isso? Tem- Não sei, sair do carro. Ele deve ter. Deve ter. Ai, desculpa. Faz mal, já estás a ficar com. Corta. Portanto, não era assim tão inclinado o sítio onde ele estava. muito Portanto, eu devagarinho. saí, ele deve ter ido devagarinho para o meio da estrada. Pronto. Tenho uma amiga que também tem uma história com o travão de mão. Ai, eu também. Então, ela foi a Há uns um preconceitos que dizem concerto. que as mulheres não sabem conduzir, mas não sei de onde é que eles vêm. Foi a um concerto no Pavilhão Atlântico, acho que estou a dizer bem. E quando chegou, tinha um bilhete no carro e umas pedrinhas nas rodas, para aquilo não, a dizer: o seu carro provocou estragos. E ela foi à polícia e tinha batido noutro carro e partiu o farolim. E depois pagou o farolim à rapariga e pronto. Eu uma vez também parei ao pé de casa, no Barreiro, e era assim inclinada, e eu saí do carro e esqueci-me de puxar o travão de mão. De repente começa o carro a deslizar e eu a correr atrás do carro. Pânico. Mas mesmo assim saíste do carro. Porque era só para ir buscar qualquer coisa, até estava a porta aberta. Portanto, ele começou a descair com a porta aberta e eu consegui pânico. a correr e enfiar-me para lá, porque não Dentro- foi a uma velocidade Sim. muito grande. Mas enfiei, consegui Ser uma puxar ótima o travão. história Sim, para Pois aquelas era. 3. pois era, agora já E perdi. eu lembrei-me de outra história. Sim. Diz. Não, só que agora vão estar sempre a lembrar. Diga na história falsa que podia ser muito. Sim. Não, olha, porque estás a falar de um concerto no Pavilhão Atlântico. Sim. Então, fui ver o Bob Dylan no Pavilhão Atlântico e não gostei nada do concerto, vim super triste. E cá fora, quando as pessoas estavam a sair, estavam a tocar músicas do Bob Dylan e toda a gente estava, mas imensa gente, imaginem, um cantor de rua com imensa gente à volta a cantar e tudo. Portanto, houve um ambiente que não houve dentro
do concerto. Pronto, e então, claro, o que é que tu pensas? Agora era ele. E era super fixe que fosse ele, não era, claro. Mas, Era o Slash. mas podia ser. Era o Slash. Sei perfeitamente de quem estás a falar. Também estive nesse concerto. Péssimo. Mas o que é que Pá. teve de mal o concerto? Não podia não ser ele, não era? Não se percebe. Depois eu li uma crítica que adorou o concerto porque não era o óbvio e não sei, e não foi. Epá, a gente queria ouvir o óbvio, não é? Sim. Queremos Ah, ouvir o óbvio. Foi na escolha de Foi uma- músicas, foram músicas muito... Não, foi a versão. São versões, sim. E ele ia com uma banda e que a banda que eu achei espetacular, mas não estavas a ouvir a voz dele, a presença dele, e eu ainda por cima fiquei super longe, e então tinhas aquela sensação de estar a ver o concerto, não estar dentro do concerto. Sim. E estavas passado, sei lá, pouco tempo estás a ouvir a música que, esta é aquela, não vi aquela coisa toda a gente a cantar, aquela vibração, pronto, gira. Enfim. Pronto. Muito Obrigado. bem, obrigada. Eu gostei muito de estar aqui com vocês e de estar contigo porque te revi. Gonçalo, já estou na sexta-feira. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Como é que acaba? Assim, Portugal radical.